Era uma tarde sombria quando uma criança apareceu correndo pelo hall do hospital, vestindo roupas esfarrapadas e com um olhar determinado. Sua expressão era tensa, mas havia algo em seus olhos que fazia com que todos que passassem por ela se sentissem inquietos. Ela estava sozinha, sem nenhum acompanhante, e a cada passo que dava, a preocupação em seu rosto crescia. A enfermeira que estava na recepção não conseguiu ignorar a criança, que parecia mais velha do que sua idade real. Com um olhar decidido, a menina se aproximou da mesa, batendo levemente na superfície. "Eu preciso de uma cirurgia", disse a menina com uma voz firme, mas cheia de dor. Sua voz, embora suave, transparecia a seriedade da situação. A enfermeira a olhou com um misto de confusão e preocupação. "Uma cirurgia? Mas você é tão jovem. O que aconteceu? Está machucada?" A criança, de cerca de 8 anos, não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para baixo, evitando os olhares curiosos dos outros pacientes na sala de espera. Quando levantou a cabeça novamente, a expressão em seu rosto era diferente. Seus olhos estavam fixos na enfermeira, com uma intensidade que a fez engolir em seco. "Eu preciso de uma cirurgia para salvar minha vida", disse ela, como se fosse uma questão simples, algo que poderia ser resolvido com facilidade. A enfermeira, ainda sem entender o que estava acontecendo, rapidamente chamou o médico de plantão, Dr. Rafael, para avaliar a situação. Quando o médico se aproximou, a menina já estava sentada em uma cadeira, seus pequenos dedos apertando com força a beirada do assento, como se estivesse se preparando para enfrentar algo muito maior. "Você está bem, pequena?", perguntou o Dr. Rafael, tentando suavizar o ambiente. "Por que está aqui sozinha?" A menina o encarou, seus olhos vazios de qualquer inocência típica para sua idade. "Eu preciso de uma cirurgia. Não tenho tempo para esperar. Meu corpo não aguenta mais." O médico franziu a testa. Algo não estava certo. Ele sabia que crianças que chegavam ao hospital não costumavam pedir por cirurgias de forma tão séria. Mas, ao olhar para ela, sentiu uma pressão inexplicável. Como se algo estivesse prestes a acontecer que mudaria tudo. "Do que você está falando? O que você tem? Deixe-me ajudar, ok?", disse o médico, tentando convencê-la a explicar melhor. A menina fechou os olhos por um momento, aparentemente se preparando para contar sua história. "Eu fui diagnosticada com uma doença rara, uma condição que ninguém consegue curar. Não posso viver sem a cirurgia." "Mas que doença? Por que ninguém te levou até agora a um hospital?", perguntou o médico, começando a se preocupar com a saúde da criança. A menina olhou para baixo, visivelmente desconfortável, antes de finalmente falar em um tom baixo. "Eu não sou de aqui. Eu sou de um lugar onde a medicina não é como a de vocês. Meu corpo está morrendo aos poucos, mas há uma chance de eu viver, se vocês me ajudarem. Não há mais tempo." A declaração da criança fez o Dr. Rafael se sentir ainda mais perplexo. O que ela estava dizendo não fazia sentido. Como ela sabia de uma doença rara? Como sabia que precisava de uma cirurgia tão específica e complexa, mesmo sem um diagnóstico claro? "Você está dizendo que é de outro lugar? Um lugar onde a medicina não pode te ajudar?", perguntou o médico, tentando entender. Ele precisava saber mais. A menina assentiu lentamente. "Sim. E esse lugar não existe para todos. Mas estou aqui. Por favor, me ajudem." Neste momento, a situação parecia ainda mais confusa. A criança não parecia estar inventando uma história. Seus olhos estavam cheios de dor e desespero, como se ela estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros pequenos. Dr. Rafael olhou para a enfermeira, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas ela apenas balançou a cabeça, igualmente desconcertada. Não havia registros da criança em qualquer banco de dados do hospital. Não havia informações sobre ela. Era como se tivesse aparecido do nada. "Eu preciso saber mais sobre sua condição", disse o Dr. Rafael, com firmeza, tentando controlar a situação. "Me conte o que está acontecendo com você, por favor." A menina, agora com uma expressão mais calma, olhou nos olhos do médico.
Ela parecia saber que havia chegado a hora de revelar o motivo pelo qual estava ali. A condição que eu tenho não é de um ser humano normal. Ela não pode ser tratada com medicamentos comuns ou cirurgia simples. É algo que só pode ser corrigido por um procedimento altamente especializado, que vocês ainda não conhecem. Se eu não fizer essa cirurgia, vou morrer em alguns dias. A última frase da menina fez o médico e a enfermeira se entreolharem, confusos e ainda mais apreensivos. O que ela queria dizer com aquilo? Qual seria o segredo por trás de sua condição? O que era realmente capaz de afetar uma criança dessa forma? Você é muito corajosa por vir até aqui sozinha, e vamos fazer tudo o que pudermos para te ajudar. Mas você precisa ser mais clara, disse o médico, tentando manter a calma. Onde está sua família? Como você soube de tudo isso? Mas a menina permaneceu em silêncio. Ela sabia que estava revelando algo que poderia mudar tudo, e ela não queria voltar atrás. A menina ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse ponderando as palavras que deveria dizer. O hospital estava em completo alvoroço, com a equipe médica atenta à criança misteriosa e seu pedido inusitado. O médico, Dr. Rafael, tentou controlar o caos em sua mente, mas algo naquela criança o inquietava profundamente. Ele observava a menina enquanto ela olhava para o chão. Seus olhos, com um brilho peculiar, vagavam de um lado para o outro, como se buscassem respostas em algum lugar além da sala. A enfermeira, ainda ao lado, sentia o peso da situação, mas também sabia que não havia tempo a perder. Algo em sua intuição lhe dizia que a situação era muito mais complexa do que qualquer um imaginava. Você tem que confiar em nós, insistiu o Dr. Rafael, tentando convencer a criança a abrir o jogo. Precisamos saber tudo sobre você. Você não está sozinha. A menina, hesitante, ergueu a cabeça. O olhar que ela lançou ao médico e à enfermeira parecia carregar uma mistura de medo, esperança e resignação. Foi quando ela começou a falar, suas palavras tremendo, mas firmes. Eu não sou daqui. Eu sou de um lugar que vocês nunca ouviram falar, disse ela com um suspiro. Eu fui enviada para cá, para esse hospital, para um propósito muito maior. Só que, para que tudo dê certo, eu preciso da cirurgia. E é uma cirurgia que não pode ser feita aqui. Não é algo que alguém como você possa fazer. Eu sou diferente. Dr. Rafael e a enfermeira trocaram um olhar preocupado. Diferente como? Perguntou o médico, começando a ficar cada vez mais intrigado e desconcertado. A menina deu um passo em direção à mesa do médico, os olhos agora mais fixos que nunca. Eu não sou humana, disse, com uma calma arrepiante. Não da maneira como vocês pensam que sou. Eu sou um experimento. Fui criada em um laboratório, em um lugar secreto onde a ciência avançada foi levada ao limite. A enfermeira, que até então havia escutado em silêncio, agora parecia perder a calma. O que você está dizendo? Isso é impossível. Eu sei que parece impossível, mas é a verdade, respondeu a menina, com a serenidade de alguém que estava compartilhando um segredo profundo. Eu fui criada para um propósito que ainda não entendo completamente, mas eu sei que há algo muito grande acontecendo aqui. Eles me mandaram aqui para vocês, para essa cidade, porque não há mais tempo para mim. Dr. Rafael sentiu um nó apertar sua garganta. O que ela estava dizendo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo ele sentia que ela não estava mentindo. Havia algo em seus olhos que transmitia uma verdade estranha e impossível de ignorar. E o que você quer dizer com o não há mais tempo? Perguntou ele, tentando manter a compostura. Eu fui criada para viver uma vida curta. Um experimento que teve falhas. E essas falhas não podem ser corrigidas por médicos comuns. Só uma cirurgia específica pode salvar minha vida. Uma cirurgia que nenhum hospital comum pode realizar. Só vocês podem me ajudar, mas não podem fazer isso aqui. A menina então entregou uma pequena caixa que estava escondida em seu bolso. Dentro, havia um pequeno dispositivo eletrônico, que parecia mais uma chave de algum tipo. Ela olhou para o médico e entregou-o com as mãos trêmulas. Isso é o que eu preciso. Com isso, a cirurgia pode ser realizada, disse ela, enquanto sua voz se embargava.
O doutor Rafael olhou para a caixa, sem saber o que fazer com aquilo. Ele havia ouvido falar de tecnologias avançadas em hospitais experimentais, mas nada sobre algo tão impressionante. Era como se a menina estivesse trazendo uma solução que não fazia parte do mundo médico como ele conhecia. Isso, o que é isso? Ele perguntou, mais confuso do que nunca. É uma chave para um procedimento. Eu preciso dessa cirurgia, e só vocês têm os meios para realizá-la, respondeu ela, com um tom de urgência que fez o médico gelar. A enfermeira, ainda sem acreditar no que ouvia, finalmente se aproximou. Mas isso tudo não faz sentido. Como você sabe sobre isso? De onde você veio? Eu fui criada em uma instalação secreta, explicou a menina com a voz mais baixa, como se revelasse um segredo que poderia mudar tudo. Eles queriam criar algo perfeito, mas falharam em muitas coisas. Quando perceberam que o experimento estava falhando, me mandaram para cá, para que vocês pudessem me salvar. Mas o tempo está se esgotando. A tensão na sala aumentou, e o médico começou a processar a magnitude do que estava acontecendo. Ele sentia que a criança estava de fato dizendo a verdade, embora fosse impossível compreender tudo o que ela estava compartilhando. Ele sabia que algo muito grande estava em jogo, mas a sensação de que a vida da menina estava em suas mãos tornava a situação ainda mais desesperadora. Eu não sei como podemos ajudar, mas vamos fazer o possível, disse Dr. Rafael, sua voz agora cheia de determinação. Ele sabia que precisaria de mais tempo para entender completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo havia mudado naquele momento. Algo que ele não poderia ignorar. Eu não tenho muito tempo, murmurou a menina. Por favor, me ajudem. O médico e a enfermeira se entreolharam, mais uma vez trocando um olhar de desespero. O que quer que fosse verdade naquela história, estava além do que qualquer um deles poderia imaginar. O relógio na parede parecia acelerar à medida que o Dr. Rafael se preparava para lidar com a situação mais estranha de sua carreira. Ele não sabia como, mas sentia que aquela menina estava dizendo a verdade. O dispositivo que ela entregou era real, sem dúvida alguma. Agora, o maior desafio seria descobrir como usá-lo e, mais importante, como salvar a vida dela. O hospital, normalmente tranquilo, estava em um frenesi. A notícia de uma criança com um pedido tão extraordinário e uma história ainda mais inacreditável se espalhou pelos corredores, e logo a equipe médica se reuniu em uma sala reservada para discutir o que fazer. O Dr. Rafael, ainda segurando a pequena caixa, olhou para seus colegas. Seus rostos estavam cheios de incertezas, mas também de uma urgência silenciosa. Precisamos descobrir o que é isso, disse o Dr. Rafael, colocando o dispositivo sobre a mesa, diante da equipe. A menina, ela realmente acredita que só podemos ajudá-la. E eu tenho uma sensação de que há algo mais aqui. O grupo de médicos e enfermeiras olhava para o dispositivo, tentando compreender como uma simples criança poderia ter acesso a algo tão complexo. A enfermeira Carla, uma das mais experientes da equipe, franziu a testa. Isso é impossível, ela disse, mais para si mesma do que para os outros. Nunca vi nada assim. E como uma criança saberia de algo tão avançado? Ela não está inventando isso, respondeu o Dr. Rafael, sua voz firme. E se o que ela diz for verdade, ela está em grave perigo. Não podemos ignorar. Carla, que até então estava cética, agora parecia menos confiante. Ela sabia que Dr. Rafael era um homem de ciência e que sua instintiva confiança na menina só podia significar que havia algo real acontecendo. Enquanto isso, a menina permanecia em sua cama no quarto, olhando para o teto com um semblante grave. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Se não fosse operada logo, as consequências seriam irreversíveis. Ela havia esperado tanto para ser descoberta, mas agora que estava lá, sentia que o peso do destino repousava sobre seus ombros. A cada segundo que passava, ela sentia a dor se intensificar. Não era uma dor física, mas uma sensação de que algo dentro dela estava prestes a desaparecer para sempre. Ela fechou os olhos, tentando afastar a sensação de pânico que ameaçava tomar conta de seu corpo. Dr. Rafael entrou no quarto com uma expressão séria. Ele se aproximou da menina, agora deitada, com os olhos semicerrados de dor. Ela não precisava dizer nada,
Ele já sabia. A situação era crítica. Eu não sei como, mas vou fazer o possível, disse o Dr. Rafael com um suspiro, se sentando ao lado da cama dela. Você não está sozinha, e não vamos desistir. A menina olhou para ele com uma expressão misturada de esperança e gratidão. Ela queria acreditar nas palavras do médico, mas sabia que o tempo estava contra ela. A cirurgia, ela tem que ser feita antes da meia-noite, disse, a voz quase inaudível. Caso contrário, já será tarde demais. Essas palavras cortaram o coração de Dr. Rafael. Antes da meia-noite? O que vai acontecer se não fizermos isso? Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Eu desaparecerei. Eu não sei como, mas tudo se apaga. Eles me disseram que a cirurgia precisa ser feita dentro de um prazo, senão eu simplesmente deixarei de existir. O médico sentiu um frio na espinha. Ele não sabia o que a menina estava dizendo, mas sentia a gravidade da situação. Não era mais uma questão de ser apenas um médico fazendo seu trabalho. Era algo maior. Algo que estava além do entendimento de qualquer um na sala. Não se preocupe, respondeu ele, tentando se mostrar confiante. Nós vamos descobrir como fazer isso. Vamos salvar você. Com a menina, o Dr. Rafael sentiu uma responsabilidade maior do que jamais imaginara. Ele sabia que a cirurgia exigiria mais do que apenas habilidade médica. Ele precisaria entender o dispositivo e descobrir o que exatamente ela queria dizer com suas palavras enigmáticas. Mas, com a pressão crescente e a incerteza no ar, ele sentia que a corrida contra o tempo estava apenas começando. Enquanto a equipe se reunia em um esforço frenético para encontrar respostas, o relógio continuava seu incessante tic-tac. Cada segundo era crucial. Se houvesse alguma chance de salvar a vida daquela menina, eles teriam que agir rápido, muito rápido. Na sala de operação, a tensão era palpável. As luzes brancas brilhavam intensamente, enquanto a equipe médica se preparava para a cirurgia. O dispositivo ainda estava sobre a mesa, esperando para ser usado, mas ninguém sabia exatamente como ativá-lo. O que parecia ser um simples pedido de ajuda estava agora se transformando em um mistério profundo e, talvez, em uma revelação que poderia mudar a ciência para sempre. Está tudo pronto, Dr. Rafael, disse a enfermeira Carla, com uma voz tensa, mas determinada. O que quer que seja esse dispositivo, precisamos usar agora. Eu sei, respondeu o Dr. Rafael, olhando para o objeto e depois para a menina, que estava a poucos passos de ser operada. Agora, vamos ver se conseguimos realizar o impossível. E com isso, a sala se silenciou, aguardando o próximo movimento de Dr. Rafael, enquanto a menina, com um olhar de esperança, aguardava o que o futuro lhe reservava. O relógio parecia marcar cada segundo com precisão, e a sala de cirurgia estava em uma tensão palpável. Dr. Rafael e sua equipe se preparavam para o desconhecido, ainda sem saber como usar o misterioso dispositivo que a menina entregará. O ambiente estava impregnado de uma mistura de urgência e desconfiança, com todos cientes de que o que estava prestes a acontecer era tão fora do comum que desafiava toda a lógica. O dispositivo, ainda sobre a mesa de cirurgia, era pequeno, mas cheio de detalhes intricados. Sua superfície metálica brilhava à luz intensa das lâmpadas. Nenhum dos médicos sabia ao certo o que ele fazia, mas uma coisa era clara: ele era a chave para salvar a menina, ou pelo menos essa era a sensação de Dr. Rafael. Eu preciso entender como isso funciona, disse o médico para sua equipe, passando os dedos pelo dispositivo, que parecia quase vivo. Cada movimento que ele fazia parecia transmitir alguma espécie de energia, mas nada indicava um funcionamento tradicional de um equipamento médico. A enfermeira Carla, com a experiência que vinha de anos de serviço, tentou inspecionar mais de perto. Isso não faz sentido. Isso parece de outro mundo. Precisamos arriscar, respondeu Dr. Rafael, sentindo o peso das palavras. Se não tentarmos, a menina não sobreviverá. E se for verdade o que ela diz, precisamos dar esse passo. Eles começaram a preparar a sala para a operação, enquanto a menina, ainda sob efeito de um sedativo leve, estava deitada na mesa.
A dor que ela sentia, embora ainda presente, havia diminuído um pouco, mas a tensão emocional de saber que o tempo estava se esgotando parecia fazer com que a ansiedade se amplificasse. Ela tentou relaxar, mas uma sensação de pavor ainda a dominava. A promessa de desaparecimento era algo que não conseguia esquecer, mas ao mesmo tempo, o que se passava dentro dela era algo misterioso e incompreensível. Vai ficar tudo bem, o Dr. Rafael disse enquanto a olhava nos olhos. Estamos fazendo tudo o que podemos. A menina, embora assustada, conseguiu dar um sorriso fraco. Eu confio em você, Dr. Rafael. Só me salve. Naquele momento, o médico sentiu um aperto no coração. Ele sabia que aquele caso ia além de qualquer explicação científica, mas não podia deixar de sentir que aquela menina precisava dele. Não era apenas a ciência que estava em jogo ali, era algo mais, algo que ele não conseguia definir. Com as mãos firmes, ele pegou o dispositivo novamente, sentindo a energia pulsante que parecia fluir de dentro dele. Havia um pequeno botão oculto, praticamente invisível, mas ao pressioná-lo, uma série de luzes piscou, iluminando a sala. Um zumbido baixo começou a emitir do dispositivo, e a temperatura na sala pareceu aumentar ligeiramente. Dr. Rafael olhou para a menina. Isso é mais estranho do que eu imaginava, murmurou. A enfermeira Carla e os outros médicos se afastaram, observando o dispositivo com um misto de curiosidade e medo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas a sensação de que estavam prestes a viver algo histórico se tornou cada vez mais evidente. De repente, um feixe de luz azul envolveu a menina. Ela piscou, confusa, sentindo a energia percorrer seu corpo. O dispositivo parecia estar se conectando com algo dentro dela. Uma sensação indescritível tomou conta de sua mente, e ela sentiu como se sua própria existência estivesse sendo reescrita, como se o tempo e o espaço ao seu redor se curvassem à vontade daquele estranho objeto. O Dr. Rafael se aproximou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A energia no ar estava agora palpável, uma vibração quase tangível. Ele sabia que a resposta estava prestes a ser revelada, mas não sabia como ou por quê. Eu não entendo o que está acontecendo, mas parece que está funcionando, disse Carla, com a voz trêmula. Será que isso pode realmente curá-la? A menina, com os olhos fechados, respirou profundamente. A dor havia diminuído significativamente, e ela já não sentia aquela pressão insuportável no peito. Ela sabia que o milagre estava se realizando diante de seus olhos, mas o que mais a assombrava era o que viria depois. A cirurgia estava agora em andamento, mas algo ainda se passava na mente da menina. Durante todo o processo, ela manteve os olhos fechados, concentrada em uma visão que parecia invadir seus pensamentos. Em seu estado semiconsciente, uma imagem de um lugar desconhecido apareceu. Era uma cidade futurista, cheia de luzes e tecnologia avançada, e no centro dessa cidade estava um imenso edifício. Lá, ela podia sentir uma presença familiar, algo que a chamou. Uma voz sussurrou em seus ouvidos. Você não pode escapar de seu destino. A cirurgia é apenas uma parte do que você é. Ela abriu os olhos bruscamente, sentindo a presença daquela voz em sua mente, mas não conseguia entender. Tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo tão distante. As palavras do Dr. Rafael e da enfermeira Carla foram as únicas coisas que a mantiveram ancorada ao presente. Está quase pronto, disse Dr. Rafael, observando os monitores enquanto o dispositivo continuava a emitir luz. Finalmente, o feixe de luz se dissipou e a sala se acalmou. A menina estava imóvel, mas algo havia mudado nela. Seu corpo não estava mais curvado pela dor e sua expressão era de paz. Dr. Rafael deu um passo atrás, exausto, mas aliviado. Eu não sei o que foi isso, mas funcionou. A menina sorriu suavemente. Eu sabia que vocês conseguiriam. Agora, tudo vai mudar. E com essas palavras, a tensão na sala foi substituída por um sentimento inexplicável de esperança. O que estava por vir era incerto, mas todos ali sabiam que aquele momento ficaria gravado na história da medicina e talvez na história da humanidade. Após a cirurgia, a menina ficou internada por mais alguns dias para observação. Ela parecia mais calma,
com um brilho nos olhos que antes não existia. A dor havia desaparecido e, embora seu estado físico ainda fosse frágil, ela estava mais viva do que nunca. O Dr. Rafael, ainda perplexo com o que acontecerá, não conseguia tirar os olhos da jovem paciente. A energia que ele sentirá durante a operação ainda o inquietava. O dispositivo, agora guardado em uma caixa metálica, continuava a ser um enigma para ele. Enquanto isso, a menina, que havia se tornado o centro de todos os olhares, tinha um segredo guardado, algo que ela sabia que precisava revelar. Um segredo tão profundo que mudaria tudo para sempre. No terceiro dia após a cirurgia, enquanto o Dr. Rafael fazia sua ronda, a menina pediu para falar com ele. Eu preciso te contar algo, Dr. Rafael, disse ela, sua voz suave e cheia de uma emoção que ele não conseguia compreender completamente. Ele se aproximou da cama com cautela. O que você quer me contar? Está se sentindo bem? Sua recuperação está indo muito bem. Ela sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Eu não sou de aqui, não sou deste lugar. Não sou humana como você pensa. Essas palavras fizeram o coração do médico disparar. Ele se agachou ao lado da cama. O que você quer dizer com isso? Você está dizendo que você não é humana. A menina fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para uma revelação dolorosa. Ela respirou fundo e olhou diretamente para o médico. Eu fui enviada aqui para evitar uma catástrofe. A cirurgia, o dispositivo, tudo isso foi parte de um plano maior. Eu sou de uma cidade distante, um lugar que não está em qualquer mapa. Eu sou um ser diferente, Dr. Rafael. A dor que você viu em mim não era normal. E o que aconteceu aqui, na sua clínica, foi apenas o começo do que está por vir. Dr. Rafael a observava, tentando processar o que ela estava dizendo. Cada palavra parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Você está falando de um plano. Um plano para o quê? O que você quer dizer com isso? Por que veio para cá? Ela olhou para o teto, como se estivesse relembrando algo de um tempo distante. Eu não sabia onde ir, mas sabia que precisava encontrar ajuda. As pessoas do meu mundo, eles têm tecnologia muito mais avançada do que a sua. Mas mesmo com todo o poder que eles têm, não conseguiam me curar. Só alguém como você, Dr. Rafael, poderia fazer o impossível. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. Ela estava falando de algo além de sua compreensão. Algo além da medicina, da ciência e da razão. Mas uma coisa era clara, ela não estava mentindo. Você tem mais a me contar? Algo que eu deva saber? Dr. Rafael perguntou, sentindo a gravidade da situação. A menina fechou os olhos novamente e assentiu. Eu vim para aqui para prevenir algo que ninguém imagina. Um mal que vai acontecer se não for impedido. O dispositivo. Ele não é só uma cura para mim. Ele é a chave para impedir que um desastre aconteça. Dr. Rafael não sabia o que pensar. O que ela estava dizendo era mais do que ele poderia entender. Mas algo em sua voz, a forma como ela falava com tanta convicção, fazia com que ele não pudesse ignorar suas palavras. Eu não sei se você acredita em mim, mas algo muito grande está prestes a acontecer. Quando as pessoas começarem a entender o que está em jogo, será tarde demais. Por isso, Dr. Rafael, eu preciso de sua ajuda. Você deve me proteger. A tensão na sala aumentou. O médico sabia que aquilo ia além de um simples pedido de ajuda médica. Algo muito maior estava em jogo, e ele, sem saber como, tinha se tornado uma peça importante em uma trama que parecia absurda. Eu te ajudarei, mas preciso entender mais. O que exatamente está acontecendo? O que você está tentando me dizer? Ela hesitou por um momento, olhando para ele com um olhar profundo, como se estivesse decidindo até onde deveria ir com a revelação. Eu não posso te contar tudo, mas posso te dizer o suficiente. Algo muito antigo está prestes a despertar. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai ser afetado. Mas, com o dispositivo e com você, eu ainda posso impedir que isso aconteça. O médico sentiu um peso enorme cair sobre seus ombros.
O que ela estava dizendo não fazia sentido, mas ele sentia que ela estava dizendo a verdade. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando juntar os pensamentos. Como ele poderia proteger o mundo de algo que ele não entendia? E, mais importante, como ele poderia confiar em uma menina tão pequena, que parecia carregar um segredo tão grande? Eu farei o que puder, disse finalmente, sua voz cheia de determinação. Mas precisamos de mais informações. Eu não posso fazer isso sozinho. Ela sorriu suavemente, como se soubesse que ele diria isso. Eu confio em você, Dr. Rafael. E é por isso que você é a única pessoa que pode me ajudar. A menina olhou para ele com gratidão, mas seus olhos também estavam carregados de uma tristeza profunda. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Eles tinham pouco tempo para descobrir como impedir a catástrofe, e cada minuto contava. O relógio na parede parecia marcar cada segundo de uma maneira torturante. O Dr. Rafael estava em seu escritório, analisando as imagens do dispositivo e as poucas informações que a menina tinha conseguido lhe dar. Ela ainda estava em seu quarto, aguardando uma nova visita, mas ele sentia que o tempo estava se esgotando. Ele não podia se dar ao luxo de duvidar das palavras dela, mas a situação era incrivelmente difícil de acreditar. A menina tinha falado sobre um mal que se aproximava, algo tão grande que a simples explicação parecia um pesadelo de ficção científica. Mas cada pedaço do quebra-cabeça parecia se encaixar. O dispositivo era de fato algo muito além da medicina, um artefato tecnológico que parecia desafiar a lógica humana. Ele sabia que, se tudo o que a menina havia dito fosse verdade, o mundo estava prestes a enfrentar algo que ninguém poderia prever. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ele atendeu com a sensação de que algo muito importante estava prestes a acontecer. Dr. Rafael. A voz na linha era grave, com uma urgência que o fez se arrepiar. Precisamos falar. Você precisa vir aqui agora. Há algo que você precisa ver. Era o chefe de segurança do hospital. Sem hesitar, o médico levantou-se rapidamente. O medo e a curiosidade o impulsionaram a agir sem pensar. Algo grande estava prestes a ser revelado, e ele não sabia se estava pronto para lidar com as consequências. Ao chegar à sala de segurança, ele viu o chefe de segurança assistindo a um vídeo em uma tela grande. O rosto do médico ficou pálido quando viu o que estava acontecendo. A tela mostrava uma série de imagens de vigilância, filmadas nas primeiras horas da manhã. Em uma das gravações, a menina estava caminhando pelo corredor do hospital, sozinha. Ela parecia estranha, diferente, como se estivesse em um transe. Seus movimentos eram lentos e calculados, como se ela estivesse indo em direção a algo muito específico. Em outra gravação, ela estava diante de uma porta que o médico reconheceu imediatamente. Era o laboratório onde o dispositivo havia sido guardado. A menina estava de pé diante da porta, seu corpo tenso, seus olhos fixos na chave que ela segurava em sua mão. Dr. Rafael sentiu o coração acelerar. Ele já suspeitava que algo estava errado, mas isso estava além do que ele imaginava. Ela não deveria estar lá, disse o chefe de segurança. Aquele laboratório é restrito, e não temos registros de que ela tenha autorização para entrar. O médico olhou para o vídeo em silêncio, sentindo uma onda de desespero. A menina, aparentemente, estava em um estado de controle total sobre a situação. Ela parecia saber exatamente o que estava fazendo. E, mais uma vez, a verdade que ele não queria aceitar estava se revelando diante de seus olhos. Ela fez algo com o dispositivo, não foi? Dr. Rafael perguntou, com a voz trêmula. O chefe de segurança assentiu lentamente. Sim, e o que é pior, não sabemos o que isso significa. As leituras mostram que o dispositivo foi ativado, mas não temos como saber para que propósito. O médico sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que a menina sabia que ele não sabia? Qual era o propósito real daquele artefato? De repente, uma nova imagem apareceu na tela. Era o rosto da menina, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam opacos, sem brilho, como se ela não fosse mais a mesma pessoa. Ela. O que aconteceu com ela? Dr. Rafael perguntou,
a voz quase inaudível. O chefe de segurança olhou para ele com preocupação. Isso aconteceu logo após ela ativar o dispositivo. Algo está acontecendo, e não sabemos o que é. As leituras indicam que o ambiente ao redor dela está mudando. O médico correu para a tela e observou com atenção. Havia algo de sobrenatural nas imagens, algo que ele não conseguia explicar. Ele sentiu que a chave para entender o que estava acontecendo estava diante dele, mas ele precisava de mais informações. Temos que ir até ela, disse Dr. Rafael, tomando uma decisão sem pensar. Ele sabia que a situação estava fora de controle, mas não podia ficar parado. Agora. O chefe de segurança hesitou, mas logo assentiu. Sim, vamos. Mas precisamos de um plano. Quando chegaram ao quarto da menina, a porta estava fechada, mas as luzes estavam acesas. O silêncio era absoluto, como se o tempo tivesse parado. Dr. Rafael empurrou a porta lentamente e entrou, seu coração batendo descontroladamente. Lá, a menina estava deitada na cama, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Mas havia algo estranho em sua presença. Ela não parecia humana de novo. Havia uma energia invisível ao seu redor, algo que não era possível explicar. Ela ativou o dispositivo. E agora? O chefe de segurança perguntou, em voz baixa. Dr. Rafael não sabia o que responder. Ele se aproximou lentamente da cama da menina. Era como se uma força o estivesse atraindo. Quando tocou sua mão, algo aconteceu. Uma explosão de luz iluminou o quarto, e uma onda de energia os envolveu. Dr. Rafael foi jogado para trás, caindo no chão com força. Ele tentou se levantar, mas algo o impediu. Ele olhou para a menina, que agora estava de pé, seus olhos brilhando com uma intensidade aterradora. Ela sorriu, mas era um sorriso vazio, sem humanidade. Você fez a escolha certa, Dr. Rafael, ela disse com uma voz que não parecia ser dela. Agora, você entenderá o que realmente está em jogo. O médico ficou paralisado, compreendendo que tudo o que ele pensou que sabia estava errado. Ele havia sido arrastado para uma trama muito maior, uma que ele não conseguia mais controlar. E, naquele momento, ele soubera que a verdadeira batalha estava apenas começando.